Lá vamos então para a questão da lei de Torricelli. Se um tanque cilíndrico comporta 100 mil litros de água que podem escoar pela base do tanque em 1 hora, então a lei de Torricelli fornece o volume V de água que restou no tanque após T minutos, como V de T é igual a 100 mil, 1 menos 1 sobre 60T ao quadrado. A. Encontre a taxa pela qual a água está escoando para fora do tanque, a taxa instantânea, como uma função de T. B. Para o instante igual a 60 minutos, encontre a taxa de escoamento e a quantidade de água restante no tanque. Então essa questão é bem interessante porque ela fala do fluxo de água saindo de um tanque que inicialmente tem 100 mil litros e tem esta função aqui que mostra o comportamento do que acontece com a água. Primeira taxa de escoamento, basicamente, é a variação deste volume no tempo. Então, para calcular, basta nós derivarmos o volume em relação ao tempo, certo? Então, vai ser a derivada de... Vou reescrever isso daqui como sendo uma potência de 10. Economizar espaço, tempo. 10 elevado a 5. Que vai multiplicar 1 menos 1 sobre 60T ao quadrado. Então vamos lá. Isso aqui é constante, sai. Temos esta derivada aqui. O que é bem interessante, nós temos o quê? Uma função 1 menos 1 sobre 60t ao quadrado. Então, função dentro de função, né? Vamos usar então a regra da cadeia. Derivamos isso aqui como se fosse uma função interna, né? U elevado a n. Então, U é n, U menos 1, U', né? Seria isso aqui, ó. Seria derivada de um n. Então, n, U n menos 1 vezes U'. Quem é o U? É essa parte aqui interna 1 menos 1 sobre 60t. Então vai ficar, repete o resto. 10 à quinta. Aí, isso aqui, ó, é o U, né? 2. Então, 2 vezes isso. N menos 1, 2 menos 1, 1. Derivada aqui dentro. Então, derivar só essa parte dentro, derivada de 1 é uma constante, é 0, derivada de menos 1 sobre 60 vezes t é a derivada de t, que é 1. Então, fica só menos 1 sobre 60, certo? Bom, agora aqui, vamos ajustar. 2 vezes 10 à quinta, menos 60 aqui embaixo. Tá? E aqui fica 1 menos 1 sobre 60t. Ok. Então, vamos dar uma arrumadinha aqui, dá para simplificar. Dividir por 10. Aqui, né, ó. Vai ficar 10 à quarta. Dividir por 2. Aqui dá 1. E aqui dá 3. Então, vai ficar dv dt menos 1 terço vezes 10 à quarta, 1 menos 1 sobre 60. Então, essa é a função que mostra a taxa de variação do volume pelo tempo, certo? Então, nós temos isso. A letra B, para o tempo igual a 60 minutos, qual é a taxa de escoamento igual ao volume? Na própria questão fala que essa função ela foi modelada para 1 hora de escoamento, o que é bem interessante, porque a gente vai encontrar um resultado aqui que vai condizer com isso. Então vamos lá. Para achar a taxa, para achar o volume, nós precisamos calcular quando t é igual a 60, tá bom? Então olha só, eu vou só apagar isso aqui, lembrar que o tempo é igual a 60 e vamos substituir aqui para achar o volume que resta no cilindro. Tá? Então, isso aqui já é para a letra B. Então,
V de 60 vai ser 100.000, ou seja, 10 à quinta, que multiplica 1 menos 1 sobre 60 vezes. Quando t é 60, então substitui aqui 60 elevado ao quadrado. Olha só. 1 vezes 60 dividido por 60, isso aqui tudo dá quanto? 1. Então, tudo isso vai dar 1, tá? 1 menos 1, 0. Então vai ficar 10 à quinta, 1 menos 1. 1 menos 1 dá quanto? 0. 10 à quinta vezes 0 dá quanto? 0. Então, esse é o volume que resta após 1 hora. 0 metros cúbicos. Ou seja, nada. Se foi modelado para 1 hora, o escoamento acontece em 1 hora, resta 0. O que vai acontecer então com a derivada? Lá nossa formulazinha, está aqui, ó. Substituir 60 aqui, o que vai acontecer? Já dá para saber, né? Está ocorrendo esvaziamento? Não. Então, dv dt todo t igual a 60. Vamos só substituir, né? Menos 1/3 vezes 10 à quarta vezes 1 menos 1 sobre 60 vezes 60. Repara que a mesma situação aqui só não está elevada ao quadrado. Então, tudo isso aqui vai dar quanto? 0. 1 sobre 60 vezes 60 dá 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes qualquer valor dá quanto? 0. Metros cúbicos, se eu não me engano é por minuto. Então, essa é a taxa de escoamento quando t igual a 60 minutos. 0. Ora, se escoou tudo, não tem mais nada, não tem mais taxa de variação. Acabou o fenômeno do escoamento. Legal? Vamos para a próxima.